Seja muito bem-vindo a essa introdução ao Google Ads. Se você veio aqui a esse vídeo, é porque você tem muitas dúvidas aí sobre Google Ads e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre gestão de tráfego e tudo o que você precisa saber para começar a colocar o seu negócio na internet, não perder mais cliente, não ficar mais sem cliente. Hoje você só fica sem cliente se você quiser, porque através da ferramenta do Google, dos anúncios de pesquisa, não tem como você ficar aí com a sua agenda vazia ou sem serviço, né? Meu nome é Elder Ruzisca, eu estou à frente da agência EX2 já tem 20 anos e nesse tempo eu ajudei centenas de empresas a conquistar resultados excelentes, a vender muito e a transformar as suas vidas e a vida da sua empresa através da internet. Em 20 anos atendendo empresas de vários segmentos, segmento da indústria, do comércio, têxtil, venda de produtos, serviços e várias outras áreas. Eu tenho muita coisa para explicar para vocês e com certeza aquela dúvida que você sempre teve aí eu vou resolver para você através dessa aula que eu estou oferecendo aqui para você, tá bom? Então vamos começar. O foco é falar sobre gestão de tráfego. Então, se você quer fazer um anúncio no Google, você precisa se especializar ou ter um gestor de tráfego, mas isso é uma atividade que você precisa fazer com frequência, não é algo que rola lá automático. Talvez alguém tenha te dito isso, mas não é bem assim, e aí você vai entender aí ao longo da aula como que isso funciona, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Essa aula ela é uma aula mais introdutória e teórica, né? Mas assim, não dá para colocar a mão na massa ou, né, começar a anunciar sem você entender tudo isso que eu vou te explicar aqui hoje. Então, vamos começar. Vamos falar sobre Google Ads. E se você ainda tem dúvida do que é o Google Ads, eu vou começar te explicando qual que é a diferença entre o tráfego orgânico no Google e o tráfego pago. Então, vamos lá. Você abriu aqui a telinha do Google, né? E digitou lá na busca. Normalmente quem digitou na busca está procurando ou alguma informação ou algum produto, serviço para comprar e tudo mais. E é assim que você vai prospectar cliente também através dessa ferramenta, né? Existem várias estratégias na internet, mas essa é uma das que eu gosto mais e da que eu vejo funcionando melhor para os meus clientes aí ao longo desses 20 anos, inclusive para estes dois também. Então vamos lá. Você entrou lá no Google, digitou estética automotiva e vai aparecer aqui vários resultados, né? Separei aqui alguns que aparecem quando você digita ou que apareceram na hora que eu printei a tela. E aqui aparecendo essa em negrito aqui, anúncio, quer dizer que alguém está pagando para aparecer aqui na busca do Google e é sobre isso que a gente vai falar. E a busca orgânica, ela não é paga, você aparece através de uma relevância, não é algo, é uma relevância que você conquista, uma autoridade que você conquista na internet, e isso demanda um pouco mais de tempo, não é imediato que nem quando você paga para aparecer. Quando você paga para aparecer, você coloca ali uma verba pré-paga ou através de cartão. Eu particularmente prefiro colocar um crédito, principalmente para atender os clientes, né? Então, você pagou para aparecer, você vai aparecer rápido ali, você já vai aparecer na primeira semana e a gente vai ajustando a campanha para melhorar a performance, mas é algo assim, papum, né? Enquanto na busca orgânica não é assim que funciona, mas não é o foco do vídeo. Em outra aula eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre
Google Ads, tráfego pago, que é esses aqui, esses anúncios. Normalmente são os 4 primeiros que aparecem aqui na primeira página, depois vem o tráfego orgânico e no fim, no rodapé, costuma ter mais 3 ou 4 anúncios pagos também. Então, vamos lá. Como que funciona o custo por clique, né? Que é a sigla que é CPC, né? Como que funciona o custo por clique? Então, primeiro você tem que separar uma verba que você deseja investir, e a gente mais para frente aqui eu vou explicar para você como que você define isso e qual que é a melhor verba para começar, mas você sabe que você vai pagar por clique, né? E como que funciona esse custo, né? Quem que determina? Tem como saber quanto que custa o meu clique e tal? Existem algumas ferramentas do próprio Google que a gente consegue ir lá e ter uma base mais ou menos de quanto que custa. Mas assim, para a gente ter uma noção exata mesmo, depois que a campanha já começa a rodar. Então, existem várias variações que vão definir o custo por clique. Então, a localidade onde você está anunciando, o horário, a estrutura da campanha. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas a estrutura da campanha também define ali o valor do clique, né? As palavras-chave que você quer trabalhar e o índice de qualidade, que eu também vou explicar aqui para vocês, mas só para vocês entenderem que são vários fatores que fazem com que o algoritmo do Google defina o custo por clique que você vai ter na hora que você estiver fazendo ali os seus anúncios. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, não é só o leilão do Google, ele não funciona só assim, quem paga mais aparece na frente, né? Então vamos supor, você está pagando R$4 no clique, o seu concorrente está pagando 2, o outro está pagando 3. Então, teoricamente, pagando 4, você apareceria na frente. Não é bem assim que funciona, porque o que acontece? Existe uma relação de 3 vias aí, né? Que é você que está fazendo o anúncio, né? Você como anunciante, o Google e a pessoa que está pesquisando. Então, o que acontece? Se o parâmetro fosse só o valor que você está disposto a pagar no clique, então, primeiro que iria inflacionar muito esse valor do clique e muito rapidamente e acabaria sendo desinteressante para todo mundo, para o Google, para quem está pesquisando e para quem está pagando e tudo. Seria desinteressante para quem está pesquisando porque a pessoa não se importaria muito com os anúncios e só pelo valor, né? E aí a ferramenta do Google não seria interessante para ninguém. Por isso que existe o índice de qualidade. Então, o que acontece? Existem várias métricas aqui que eu vou explicar daqui a pouco para definir o índice de qualidade, mas eu fiz esse exemplo aqui para que você entenda melhor como que funciona o posicionamento na busca do Google para quem está pagando para aparecer. Então, vamos lá. Primeiro anunciante aqui, né, no nosso exemplo, é o Thor. Ele colocou como CPC máximo R$4, ou seja, o valor máximo que ele quer pagar pelo clique do segmento dele ali seria R$4. Então, quer dizer, você digitou lá filme da Marvel, aí o Thor está pagando R$4 para o filme dele aparecer lá. Todas as vezes que alguém clicar no anúncio do Thor, o Thor vai pagar R$4 por esse clique, né? Ou pelo menos é o que ele está dizendo para a ferramenta do Google que ele quer pagar como máximo, né? E aí o que acontece? Tem o índice de qualidade do anúncio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que no caso do Thor aqui é 3, esse índice de qualidade. Então, a gente faz uma conta aqui do máximo que ele quer pagar, que é 4 vezes 3, dá 12. O Capitão América, ele vai pagar, ele está disposto a pagar até R$2 por esse clique da mesma palavra-chave que o Thor ali. Só que o índice de qualidade dele é 7. Então,
2 vezes 7, 14. E o Homem-Aranha, ele está disposto a pagar até R$3 do clique, porém, o índice de qualidade dele é 2, então dá 6 aqui. Então, seguindo essa ideia aqui, o Thor vai ficar em segundo, o Capitão América vai ficar aparecendo em primeiro na busca e o Homem-Aranha vai ficar em terceiro. Conclusão: por conta do valor do CPC máximo que o Thor está disposto a pagar, ele apareceu em segundo, né? Até na frente aqui do Homem-Aranha, mas ele não está na frente do Capitão América, que está em primeiro. O bom índice de qualidade do Capitão América garantiu a primeira posição, mesmo ele estando disposto a pagar menos pelo clique. E o Homem-Aranha, ele está em último aqui, ele está disposto a pagar mais, o índice de qualidade dele está muito ruim, mas ele também não está disposto a pagar tanto quanto o Thor, ele ficou aqui na terceira posição. O pior dos casos aqui é o Homem-Aranha, que ele corre o risco de nem aparecer na busca ou gastar dinheiro demais para aparecer. Então, isso é algo que você precisa entender, que é uma dos principais fatores que a gente precisa trabalhar na gestão dos anúncios para que você tenha o maior número de clique gastando o mínimo possível. Então, vamos para a próxima aqui. O que pode melhorar o índice de qualidade? Então, o índice de qualidade, ele, assim como o custo por clique, ele tem uma fórmula aqui para que o Google parametrize isso. Então, a maior parte vem de um CTR alto. E aí eu já vou explicar aqui o que é o CTR alto. A relevância do anúncio. Então, o que quer dizer a relevância do anúncio? Se você está anunciando para a palavra filmes da Marvel, no seu anúncio tem que ter a palavra filme para Marvel, filme da Marvel e tal, para que a palavra-chave esteja ligada com o que está escrito no seu anúncio. Então, assim, eu não posso digitar lá, por exemplo, eu não posso digitar lá massagem linfática e no meu anúncio só está escrito clínica de estética na Moca, Giolaser via São José e tal, como está no exemplo aqui. Então, o que acontece? O meu anúncio ele tem que estar diretamente ligado com as palavras-chave que eu estou trabalhando. Então, isso que vai dar relevância para o anúncio, vai te dar maior assertividade. A página de destino do anúncio também tem que estar de acordo com o anúncio que você está fazendo, com a palavra-chave que você está trabalhando. Então, é um conjunto, né? E os seus anúncios, ele também precisa ter extensões completas. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, esse anúncio aqui, ele é o mais completo, porque ele tem o horário de funcionamento, tem o endereço, tem links de galeria de fotos, depoimentos sobre nós e direções, né? Tem informações a mais do que esse terceiro anúncio e do que até mesmo o primeiro aqui, que está mais simplesinho. Qual que dá mais vontade de clicar? É esse aqui. Então, tudo isso está relacionado ao índice de qualidade que vai ajustar você ali no posicionamento e te fazer gastar menos no clique também. Então, vamos lá falar agora um pouquinho sobre o CTR. O CTR, ele é uma métrica muito importante. O que é o CTR? Se a cada 1000 impressões você tiver 20 cliques no seu anúncio, é uma relação, né? Então, pensa o seguinte, muitas vezes você digita alguma coisa ali no Google, dá uma rolada e acaba não clicando em nada. Ali gerou uma impressão. Ou então, né, você fez a pesquisa aqui, né, digitou lá clínica de estética, por exemplo, apareceu esses 3, e aí você resolveu clicar no do meio. Esses outros 2 ficaram sem receber clique, de repente. De repente a pessoa só clicou nesse aqui. Então, o que acontece? Existe uma relação em quantas vezes o seu anúncio aparece com quantas vezes ele é clicado. Então,
Se a cada 1.000 impressões você tiver 20 cliques do seu anúncio, então você tem um CTR aí de 2%. O que acontece? Um CTR abaixo de 1,5 é um CTR muito ruim. Alguma coisa está errada. Ou a gente precisa pausar a sua palavra-chave, ou a gente precisa mudar os anúncios, alguma coisa a gente precisa fazer. Mas CTR abaixo de 1,5% é muito ruim. Até 3% é um CTR aceitável. E acima de 10 já é um espetáculo. Acima de 10%, o seu anúncio está excelente, a sua campanha está excelente e é o que a gente deseja acertar, né? Lógico que nem tudo é perfeito, nem sempre a gente consegue atingir isso, são muitos fatores envolvidos, né? Como você está vendo aqui. Mas o que acontece? O CTR, ele é muito importante, né? Vou dar uma recapitulada aqui, porque talvez seja muita informação, né? Então, o CTR, que é o percentual de quantas vezes o seu anúncio é clicado em relação a quantas vezes ele aparece, ele é o principal fator aqui para que você tenha um índice de qualidade positivo, né? Tem todas essas outras métricas aqui também, mas a maior parte vem do CTR alto. E, por sua vez, um índice de qualidade bom vai garantir que você tenha um custo de clique menor e apareça na primeira posição em relação aos seus concorrentes, né? Então, uma boa gestão de tráfego faz com que você economize ali nos valores dos cliques, gerando mais cliques com um menor custo. Então, vamos seguindo aqui. Falando em CTR, aí vem uma dúvida aí que é muito frequente, muita gente me pergunta. Eu vou te dizer aí que se pelo menos eu não receber essa pergunta uma vez por semana, quer dizer que eu não falei com muita gente naquela semana, né? Falando em CTR, por que eu não devo pesquisar o meu próprio anúncio? E isso é o que, assim, a pessoa começou a fazer ali um tráfego, seja por conta, ou contratando um gestor de tráfego, ou uma agência como a X2, a pessoa vai lá, o anúncio está funcionando, deixa eu pesquisar para ver se está aparecendo. Por que que você não deve pesquisar o seu próprio anúncio? Por quê? Porque esse tipo de pesquisa diminui seu CTR. Ou seja, você não vai clicar no seu próprio anúncio, né? Porque senão você está jogando dinheiro fora. Se você ficar pesquisando o seu anúncio e clicando nele, você vai estar jogando dinheiro fora, porque você não vai comprar de você mesmo. E se você não clicar, você está colaborando para diminuir o seu CTR. Então, você está prejudicando a sua campanha. E você vai se frustrar por não ver seu anúncio, porque o seu anúncio ele não vai aparecer o tempo todo, a não ser que você tenha uma verba alta, né, para investir. E se você está começando agora a entrar nesse mundo, se você está conhecendo todo o potencial que o Google pode trazer para você, através da busca dele ali paga, você não vai começar com valor alto, imagino eu. Então, se você tem uma verba limitada, você não vai aparecer com tanta frequência assim, você não vai aparecer o tempo inteiro, por questões óbvias, mas que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Como que eu devo fazer a pesquisa, então? Existe uma ferramenta de diagnóstico de visualização de anúncio. Então, lá na plataforma do Google Ads, lá dentro da ferramenta, existe uma área para você visualizar seu anúncio. O próprio Google vai mostrar para você, olha, estou exibindo seu anúncio e o seu anúncio está aparecendo desse jeito. Se o seu anúncio não estiver rolando, não estiver rodando naquele momento, quando você pesquisar na ferramenta do diagnóstico, não vai aparecer. Se você pesquisar, ele vai aparecer exatamente do jeito que ele tem que aparecer, exatamente na posição que ele vai aparecer. Então, assim, até uma questão de economia de tempo, porque
sempre que o anúncio estiver rodando e você pesquisar na ferramenta de diagnóstico, você vai ver o seu anúncio. Então, essa é a forma correta de ver se o seu anúncio está funcionando. E aí, outra pergunta que eu sempre recebo. Qual que é o mínimo que eu devo investir nos meus anúncios no Google? Na verdade, não existe exatamente um mínimo, mas eu costumo recomendar para todo mundo, para a maioria dos negócios, para a maioria dos serviços e produtos que vão anunciar na internet, eu costumo falar sobre um mínimo aí que seria R$ 50 por dia, o que daria em dias úteis, né? Porque o que acontece? A maioria do tráfego que eu administro, né, é focado em serviços, é focado em produtos mais físicos, é um atendimento ali mais personalizado, né? Então, para isso tem que ter alguém ali para atender, para receber esses leads, para trabalhar esse lead, né? Nesse caso que eu estou falando, é interessante que você, inclusive, dê um atendimento rápido, porque o cliente da internet, quando ele te procura, quando ele vem através do Google, ele quer uma resposta rápida, porque é muito mais fácil para ele ir lá, você não atendeu ele ir lá procurar no Google outra pessoa até ser atendido. Então, digamos que você vai trabalhar aí nos dias úteis, a gente tira aí um feriado e tal, normalmente um mês tem 23 dias úteis, 22, vamos arredondar aqui para 20 dias úteis, se você colocar R$ 50 por dia, vai dar aqui R$ 1.000 por mês. É lógico que a conta não está exata, mas eu estou arredondando os números para ficar mais fácil de você entender. Então, vamos lá. Você está disposto a pagar R$ 50 por dia. Vamos arredondar aí que o valor do seu clique custe R$ 1. Então, você está pagando por 50 cliques, que é bem aqui no meio do funil, né? Para a gente gerar uma quantidade de cliques de 50 cliques por dia, né? E aí eu estou pensando em fazer uma venda por dia, né? Então, esse funil aqui é um exemplo de uma venda por dia. Então, 50 cliques por dia, ele é 2,5% de 2.000 impressões. Então, esse aqui é o CTR, 2,5%. Então, a cada 2.000 impressões, eu tenho 50 cliques. 2,5% é um valor ali razoável de CTR. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu anúncio, dentro desse exemplo que eu estou te dando aqui, ele vai aparecer 2.000 vezes para se gerar 50 cliques. Então, você não vai aparecer o tempo inteiro que for pesquisado. Então, vamos dizer que a sua campanha atinja o Brasil inteiro, ou o seu produto ou serviço seja algo muito pesquisado e que tenha um volume de busca de 50.000 por dia. Então, esses 2.000 é apenas 4% do volume total. Então, quer dizer, se você está pagando R$ 50 por dia, você está comprando 4% de todo o potencial de tráfego que o Google tem para oferecer. Então, dentro de um volume de 50.000 buscas, você vai aparecer 2.000 vezes. Dentro dessas 2.000 vezes, você não pagou nada. Quando tiver os 50 cliques no seu anúncio, você vai pagar só aqui nessa parte aqui, só por esses 50 cliques. E aí vamos pensar aí que dentre todas as pessoas que procuraram ali seu produto ou serviço, 5 pessoas resolveram entrar em contato com você. Então a gente tem 10% de leads gerados, né, de pessoas interessadas, porque dentro dessas 50 não são todas que vão te ligar, não são todas que vão te mandar um e-mail, te mandar um WhatsApp, preencher um formulário de contato. 10% é uma taxa bastante razoável para gerar 5 leads, e dentro desses 5 leads, vamos dizer que você tem uma assertividade aí em vendas, você seja
um bom vendedor e converta 20% em vendas. Então você faz uma venda por dia. Então, assim, por que é legal a gente investir aí pelo menos R$ 1.000 por mês? Porque dentro desse cenário que eu estou exemplificando aqui para você, você consegue fazer uma venda todos os dias. É lógico que tem sazonalidade, né? Pode ser que você receba mais leads em um dia do que no outro, mais leads numa semana do que na outra, mais leads em um mês do que no outro, e, consequentemente, o valor das vendas também pode ir mudando, né? Então, qualquer percentual que mude aqui, né? Por isso, um bom gestor de tráfego pode te auxiliar a vender mais, né? Então, esse que é o objetivo. E eu sempre recomendo que você não seja tão ansioso, que você tenha os pés no chão e pense em fazer o seguinte: eu vou investir pelo menos durante 3 meses para ajustar a campanha, para sentir os resultados, para evitar a sazonalidade e para poder ter uma noção melhor. Apesar dos resultados já virem logo na primeira semana que você começar os anúncios, é legal você trabalhar aí pelo menos 3 meses para poder ter um resultado melhor aí de vendas e sentir o quanto que isso vai ser bom para o seu negócio, né? Eu costumo dizer assim que funciona para 90% dos casos, né? Quando você faz uma campanha e uma estratégia bem feita, bem elaborada, se você tem um time de vendas bom também, vai te gerar resultado. Então, o Google ele sempre vai se pagar. Então, essa é a minha sugestão de investimento para a maioria dos casos. É lógico que a gente tem que avaliar aí caso a caso, mas a minha sugestão parte dessa ideia. Digamos que você trabalha aí fazendo esse atendimento em dias úteis, né? Mas vamos falar mais um pouquinho aí sobre investimento, né? Então, nesse caso mais específico aqui de prestação de serviço, por exemplo. Porque se você tem uma loja virtual, não precisa ser só nos dias úteis, você pode vender todos os dias e não vai ter nenhum problema. Mas vamos dizer que no seu caso seja serviço, seja atendimento, né? Seu site não faça venda direta, não seja um e-commerce. O valor do clique pode variar muito, né? Como eu já falei mais para o início. E se for o caso de você trabalhar todos os dias, eu recomendaria aqui R$ 1.500 dentro de um cenário que seu clique ainda continue R$ 1. Isso pode variar, tem casos de cliques de 50 centavos, tem casos de cliques de R$ 2, R$ 3, varia bastante, né? Eu só estou colocando aqui um exemplo, a gente vai conseguir entender qual que é o valor médio do seu clique com a campanha rodando, e aí o primeiro mês é algo assim bem conservador mesmo fazer um investimento como esse aqui que eu estou sugerindo. Quantas palavras devo usar? Sempre me perguntam isso também. Eu posso colocar 300 palavras-chave? Eu posso colocar apenas 3? Quantas palavras eu devo usar? Vai depender do seu orçamento, mas seguindo esse exemplo aí de R$ 1.500 de investimento, pensa comigo. Se o seu clique custa R$ 1 e você está investindo R$ 50 por dia, faz sentido você colocar mais do que 50 palavras-chave no seu anúncio? Não faz sentido, porque vai ter palavra-chave que a gente não vai conseguir medir, porque vamos dizer que a palavra mais clicada tenha 10 cliques, muitas palavras ali com 2, 3, algumas com 1. Você nunca vai conseguir medir as 50 palavras, né? Então, assim, a gente pode começar com um número maior para ver quais palavras-chave te dão um resultado melhor, mas assim, não adianta colocar tantas palavras-chave. E também colocar poucas palavras, vou colocar apenas 3 palavras-chave. A gente também não consegue ter muita comparação. Então, assim, para um orçamento de R$ 1.000 por mês, 1.500, eu colocaria aí umas 20, 30 palavras-chave no máximo, dividido aí em alguns grupos de anúncio. São umas questões mais técnicas, essa construção desses anúncios,
A gente vai abordar isso numa próxima aula, mas é bom que você entenda como que funciona. Gestão de tráfego. Como que funciona uma gestão de tráfego? Você precisa negativar com bastante frequência aí palavras-chave. Então, por exemplo, naquele caso da estética, né? Vou voltar aqui. Então, digitamos lá estética corporal, por exemplo, e está aparecendo esses anúncios. Pode ativar o seu anúncio estética automotiva, por exemplo, estética dentária. São palavras até parecidas, mas de negócios completamente diferentes. Então, se a gente estiver trabalhando com palavras muito amplas, né? A gente vai perceber que algumas palavras-chave que não tem nada a ver com o seu negócio estão gerando cliques, estão gerando tráfego, você está trazendo tráfego errado, isso vai atrapalhar o seu CTR, vai atrapalhar seu índice de qualidade e, principalmente, você vai estar jogando dinheiro fora. Então, para uma boa gestão de tráfego, você tem que sempre estar negativando as palavras-chave, vendo quais são as palavras-chave que não tem nada a ver. A gente consegue já imaginar algumas, né, como eu falei aqui nesse caso, e já entrar lá e já negativar e tal, mas semanalmente você vai olhando quais as palavras-chave que, de repente, elas são bem parecidas com o que você faz, mas foge um pouco ali, você vai lá e negativa essas palavras-chave para não desperdiçar o nosso rico dinheirinho. Avaliar o custo por palavras-chave. O que acontece? Às vezes, uma palavra-chave muito parecida, com conversões até parecidas, pode custar 2, 3 vezes mais cara do que outra palavra-chave. E aí, ao invés de você receber 3, 4 cliques, você vai receber um só, porque aquela palavra-chave tem um custo por clique muito alto. Então, a gente avalia isso. Só que em alguns casos também, essa palavra-chave que custa mais caro, traz resultado melhor. Então, a gente tem que estar sempre analisando isso, porque de repente ela vale a pena. Mas, de repente, não. Então, a gente ajusta isso para tentar diminuir o seu custo por clique médio e te gerar mais cliques com um valor menor. A gente precisa validar os anúncios, mensurar os resultados. Então, é um trabalho contínuo que a gente precisa estar sempre fazendo. Semanalmente, você analisa o custo por clique, você analisa o seu CTR. Eu coloquei aqui, tá CRT, mas é CTR, tá, gente? Que é o retorno que traz em relação às impressões. Então, são alguns fatores aí que você precisa entender para poder ter um bom resultado. Importante, você precisa gerar tráfego, você precisa gerenciar o tráfego para não jogar dinheiro fora. Ou você contrata um especialista, ou você separa um tempo para você analisar as métricas, medir e poder fazer uma avaliação melhor para ter um resultado melhor. Então, se você só põe o crédito lá, eu já vi muita gente fazendo isso, gente, não faça isso. Não larga sua campanha lá de qualquer jeito, porque se você menos perceber, quando você menos perceber, você já está jogando dinheiro fora e assim, é impressionante, porque de repente você ainda está recebendo contato, ainda está recebendo lead, mas seria muito melhor se você estivesse recebendo mais leads, pagando menos. Então, por isso é muito importante gerenciar o seu tráfego. Eu vou deixar aqui um e-book que vai estar explicando tudo que eu falei nessa aula, mais detalhado, com mais informações, e outras informações vão estar aqui embaixo também. Então, qualquer dúvida, me procura. Meu Instagram eu vou deixar aqui também. O site da X2 está aqui embaixo. E é isso. Até a próxima, gente.